Fala pessoal, Spider aqui. Nesse vídeo vocês poderão acompanhar parte de uma aula gravada onde discutimos sobre a somestesia. Se você quer saber um pouco mais sobre o sistema somestésico, sobre o funcionamento do tato e da nossa sensibilidade, por exemplo, cola no vídeo que tem muita informação bacana para ajudar nos seus estudos. Não se esqueça de inscrever no canal para ficar sempre por dentro dos materiais que vou postar. Toda semana tem vídeo novo. Agora vamos para o vídeo. Essa aula eu montei baseados em 3 literaturas, né, que vai ser o livro do Guyton, Fisiologia Médica, Tratado de Fisiologia Médica, Fisiologia de Linda Costanzo, e também a Fisiologia Humana da Dean Glove Silverthorne. Tá? A gente vai entrar então no sistema somestésico e posteriormente a gente vai começar a falar da fisiologia da dor, né, com maior especificidade, depois para falar sobre isso nos aspectos, né, orofaciais, beleza? Eu vou então dar início à aula, mas adianto que eu vou fragmentar essa aula um pouco, tá? Para que ela fique mais didática, não fique uma aula muito extensa. Então, inicialmente, eu falo as propriedades gerais, depois eu falo um pouco mais no final aí sobre os sentidos, né, somáticos que a gente está querendo investigar, especialmente aí o tato, temperatura, dor, propriocepção, né? Bom, inicialmente, então, para a gente entender do que a gente está falando, tá? Eu vou mostrar aqui que esses estímulos que a gente está estudando, né, eles podem ser classificados, né, de acordo basicamente com a forma como ele é processado no nosso organismo. E aí, o processamento disso pode ser de forma consciente ou de forma inconsciente, né? Então, quando a gente tem consciência, a gente vai ter alguns sentidos, né, que a gente, ou sensações, né, que a gente consegue descrever bem, né, como por exemplo a visão, né, a audição, gustação, olfato, o equilíbrio, né? Isso são sentidos especiais. São chamados especiais porque eles vão necessitar de órgãos mais especializados, né, para poder, digamos, captar esse tipo de informação e transformá-la em algo que o organismo consiga de fato processar. Agora, em relação aos sentidos somáticos, são mais gerais, né? A gente tem o tato, a temperatura, dor, né? A coceira, né? Que a gente vai chamar de prurido, a propriocepção, tá? A propriocepção mesmo é uma característica, né, que a gente consegue identificar basicamente como capacidade que o organismo tem, né, de identificar, por exemplo, a nossa localização no espaço. Tá? Então, se você fecha os olhos, mas, sei lá, fecha a mão, abre a mão, levanta o braço, põe o braço para cima, você sabe a posição em que seu braço, ou sua mão, né, seus dedos estão, devido a essa característica de propriocepção. A gente também tem uma propriocepção inconsciente, a gente não fica muito pensando em como isso está acontecendo, né? E aí isso é importante a gente frisar. A gente pode ter também outros estímulos somáticos que são inconscientes, como por exemplo o comprimento e a tensão muscular, né? O organismo está o tempo todo aí podendo medir qual o grau de tensão, de força que o músculo está fazendo, o grau de comprimento, né, de extensão que ele pode estar também realizando. Isso pode ajudar aí o organismo a ter uma noção do perigo, né? Para você não ter risco de, por exemplo, ter lesões musculares devido a uma contração muito forte ou um estiramento muito forte. Então vão ter ali células, né, receptores, capazes de identificar essas modificações estruturais no músculo para que você não tenha essas lesões. Então, tem, por exemplo, o reflexo de estiramento, né? Para evitar que você tenha um estiramento muito grande que a fibra muscular não suportaria, né? Quando esses receptores percebem esse estiramento excessivo, eles já induzem ali mandam um sinal, né, de que passou do limite. E aí, na forma de reflexo, você vai ter aí a contração desse músculo para evitar, né, que essa extensão se prolongue por muito tempo. A gente tem também estímulos, né, que são viscerais, né, e aí esses normalmente são relacionados com a homeostasia, né, com parâmetros aí fisiológicos que a gente precisa manter mais constantes
como por exemplo a pressão arterial, né, a função gastrointestinal, a própria glicemia, a temperatura corporal, a osmolaridade corporal, né? A gente não pode ter muitas alterações na concentração dos eletrólitos, né? Do sódio, do potássio, do cálcio, por exemplo. O nível de insuflação do pulmão, o pH, né? Do líquor, né? Que é do líquido cérebro-espinhal, que a gente tem no sistema nervoso central, o pH do sangue, a própria oxigenação do sangue, né? Então percebam que são vários parâmetros, digamos assim, que você tem o organismo medindo o tempo todo. Parâmetros tanto internos como externos, né? Então, esse sistema somaestésico que a gente está falando, ele vai ser responsável por captar, né, essas informações e processar elas e dar um sentido, um sinal, um significado, né, para essas informações, de forma que aí o sistema nervoso central possa definir o que fazer a partir dessas informações, para manter o organismo sempre em bom funcionamento. Bom, a aula então ela vai falar, eu vou iniciar então falando aqui das propriedades gerais do sistema somestésico, né? E depois eu vou focar um pouco mais nos receptores e as vias em que eles estão envolvidos. Então eu vou acabar dividindo a aula, né, em dois aí para ficar um pouco menos maçante, tá? E acho que fica talvez mais fácil para vocês organizarem os estudos. Iniciando aí a parte das propriedades gerais, então eu vou destacar aqui que essa captação da informação, né, ela vai depender basicamente da estrutura dos receptores. Tá? Então, os receptores vão ser células. Tá? É importante a gente mencionar aqui que esses receptores vão ser células, e essas células elas são vamos dizer, essas células são especializadas em captar informações do ambiente externo. Então, só para vocês entenderem, terem uma ideia, né, do que eu estou falando, eu vou adiantar um pouquinho, usar essa figura aqui. Essas células, então imagina que eu tenho uma célula aqui, né, em alguma região periférica do nosso corpo, tá? E aí, em relação ao sistema nervoso central, essa célula a gente vai chamar de receptor, de forma genérica, tá? É uma célula receptora, tá? Não confundam, gente, com aquele receptor que a gente falava de membrana celular, por exemplo, né? Que a gente falou nas aulas passadas, que é um receptor de membrana, por exemplo, tá? Isso aqui é uma célula que também é chamada de receptor. Então, o receptor ele capta um estímulo externo, ele tem a habilidade, digamos assim, de interpretar e captar essa informação externa, e aí ele vai conduzir essa informação para o sistema nervoso central, que pode ser em nível de medula ou em nível aqui de tronco encefálico, tá? Que a gente vai ver. Mas a gente já até mencionou um pouquinho, né, da anatomia do sistema nervoso central, então dá para vocês terem essa noção. Então, essa célula aqui ela vai estar mais na região periférica em relação ao sistema nervoso, né? Captando os estímulos. Então, eu vou ter receptores na língua, nos olhos, no nariz, né? Nos ouvidos, na pele. Então, esses receptores, é disso aqui que nós estamos falando, essas células, tá? Vão estar espalhadas aí perifericamente para tentar captar essas informações e transmite essa informação para o sistema nervoso central. Essas informações vão ser encaminhadas, então, até o tálamo, né? Tá mostrando o tálamo aqui. Então, ele vai subindo, 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 para no tálamo, do tálamo vai ser encaminhado, então, né? Vai ter as radiações aí para diversas, como vocês estão vendo aqui, ó, diversas áreas do córtex. Beleza? Então, que tipo de informações a gente tem aí sendo, digamos, detectadas pelo sistema nervoso, né? Pelos esses receptores? Basicamente, então, como exemplos aqui, a gente tem os quimiorreceptores, né? E aí, os quimiorreceptores, como o nome sugere, a estimulação deles vai ser basicamente química, tá? E exemplos a gente vai ter o oxigênio, o pH do sangue, a própria glicemia, tá? São células que têm a capacidade de detectar concentrações de oxigênio, de hidrogênio, de glicose no sangue e passar essa informação para o sistema nervoso para que ele possa, por exemplo, tomar medidas, né? Por exemplo, como a estimulação para a secreção de alguma substância. Então, a gente vai basicamente conseguir essas informações e
Aqui a gente tem como exemplo os mecanorreceptores, né? Que também captam informações só que de estímulos mecânicos, como a pressão, né? No caso aqui a pressão arterial, temos os barorreceptores, estiramento da célula, vibração na pele, gravidade, né? A aceleração do corpo, os sons, tá? Aqui a gente tem, né, como quimioreceptores, até é importante frisar, né? O sentido do olfato, o sentido da gustação, né? Que são receptores químicos, ou substâncias químicas que a gente está aí cheirando ou ingerindo. Aqui nos mecanorreceptores, fazer um esquema para vocês entenderem, por exemplo, como é que funcionam os receptores de estiramento, né? Isso funciona também para os barorreceptores, só que eles detectam alterações na pressão arterial. Mas basicamente ela tem uma célula, vamos supor que é uma célula assim, né? E aí ela está medindo aqui, ela está passando próximo à corrente sanguínea, né? Isso pode acontecer lá na região do nosso cérebro, né, chamada lâmina terminal, próximo ao hipotálamo. Então, o que acontece aqui? Essa célula está meio que captando informações sobre a concentração, por exemplo, de sódio no sangue, tá? E aí, se você tem, por exemplo, uma baixa concentração de sódio no sangue, né, uma baixa osmolaridade, a concentração de sódio dentro dessa célula vai ser maior do que no sangue. É pelo princípio que a gente falou lá do transporte de substâncias pela membrana celular, esse sódio vai tender a entrar na célula, né? Já que a concentração, perdão, sódio não, a água vai entrar dentro da célula porque aqui tem mais sódio proporcionalmente do que o que está passando aqui na nossa circulação, devido a uma baixa concentração de sódio no sangue. Aí o que acontece? Se entra água nessa célula por esse mecanismo, a célula vai acabar enchendo de água e sofrendo um estiramento. E essa informação aqui do estiramento que a célula tem, a todos os sentidos, né? Por todos os lados, esse estiramento da célula despolariza essa célula para que ela envie um sinal para o sistema nervoso central. Entenderam? Então, a gente tem uma forma aqui, por exemplo, de detectar a concentração, né, que a gente tem aí dos eletrólitos no sangue. Na pressão arterial, a gente tem aqui, vamos supor que aqui é o vaso sanguíneo, eu vou ter uma célula aqui que fica na parede, né, do vaso, associada à parede do vaso sanguíneo. Então, quando a pressão arterial aumentar, né, o que é a pressão arterial? É a pressão que o sangue faz aqui na parede dos vasos. Então, se a pressão aumentar, vai ter mais força aqui para estirar a parede do vaso, para empurrar ela para cá. Isso vai deformar também a, a estrutura dessa célula e ela vai mandar o sinal para o sistema nervoso central também investigar e tomar medidas possíveis para controlar, por exemplo, a pressão arterial. A gente tem ainda os fotorreceptores, como o nome sugere, foto, né, de luz, então vai ser responsáveis pela nossa visão. A gente tem termorreceptores, né, que vão captar informações de temperatura, né, de frio, de calor, tá? Então dá para perceber que a gente tem células aí, receptores, para vários tipos de estímulos diferentes. Aí vem aquela pergunta, né? O que são esses receptores? Qual a função principal deles, né? E outra coisa, como que o cérebro consegue interpretar tanta coisa diferente, né? São estímulos muito distintos uns dos outros. Então, que preciso que vocês tenham ideia, né, de alguns conceitos. Então, primeiro, né, o que o receptor faz? A função dele, né, vai ser que promover um processo de transdução. Vocês lembram? Não sei se vocês lembram do conceito de transdução que a gente já falou, né? Mas basicamente, de forma assim, simples, o conceito de transdução de sinal vai ser aquela capacidade, né, de converter um estímulo, né, em algo, né, para que a célula, no caso do sistema nervoso central, possa compreender. Seria como se fosse um tradutor, né? Então, essa transdução do sinal vai ser a transformação, a conversão desses estímulos que eu estou mencionando aqui, químicos, mecânicos, fótons, ou mesmo térmicos, em algo que o sistema nervoso entende. E o sistema nervoso, basicamente, ele entende de potencial de ação, né? Como a gente já trabalhou sobre isso. Então, a transdução vai ser importante para eu converter todos esses estímulos aqui em potenciais de ação, em impulsos nervosos, impulsos elétricos, né? Então, essa é a importância que a gente tem aí dos receptores. Eles vão estar sempre provocando aí a conversão desses estímulos em algo
para que o sistema nervoso central possa efetivamente aí tá compreendendo, né, para exercer as suas funções. Bom, além disso, gente, é importante a gente frisar algumas coisas. Aqui, esse gráfico, né, esse quadro, ele acaba nos remetendo a algumas informações, mas é importante que uma ideia fique na cabeça de vocês. Parece, por exemplo, que os fotorreceptores eles só têm capaz de fazer a transdução, né, a captação de informações da luz. Mas na verdade não é especificamente assim. Eles têm uma maior adaptação para determinados tipos de energia, né? Então é como se eu posso dizer, é como se eu pudesse dizer o seguinte, que os fotorreceptores, a tipo de energia adequado para estimular eles vão ser os fotorreceptores. Mas se o organismo, né, receber um estímulo forte o suficiente, né, de outro tipo de energia, esses fotorreceptores também podem ser ativados. Tá? Quando eu falo de ativação deles, né, o que vai ser essa ativação? Vai ser a capacidade deles emitirem potenciais de ação, deles despolarizarem. Né? De uma forma geral, a maioria desses receptores, né, a forma de ação deles vai ser para produzir potenciais de ação, vai ser por despolarização da membrana celular. Então, de uma forma geral, a maioria deles estão relacionados com a abertura ou fechamento de canais iônicos. E aí, por exemplo, a gente já tinha falado, se a gente abre canais de sódio, de cálcio, muitas vezes, isso despolariza a membrana celular, fazendo desencadear o potencial de ação. Né? E essa despolarização que a gente está falando aqui, assim como no potencial de ação, ela também tem um limiar. Tá? Assim como eu mencionei na parte de potencial de ação, esse limiar também existe para essas células. Essa seria aquela energia mínima, aquele estímulo mínimo, tá? Que vai conseguir fazer essa célula emitir um potencial de ação. Que nessa célula, por ela ser muito especializada, esses receptores, esse potencial de ação vai ser chamado de potencial receptor. Tá? Então, quando a gente fala de potencial receptor, de uma forma geral, nós estamos dizendo aqui que vai ser o potencial de ação específico para uma célula que tem a capacidade de funcionar como receptora de informações. Beleza? Então, é só puxando aquele assunto anterior aí com esse para a gente ligar, né, os assuntos de forma contínua. E outra coisa também, gente, por exemplo, esse potencial aqui limiar, né, ele pode ser tanto, a maioria das vezes, né, vão ser canais iônicos que podem abrir ou fechar. A gente tem como exemplo aqui a luz, né, que o fechamento de canais iônicos é que vai gerar uma estimulação aí para o nosso cérebro, né. E isso, por exemplo, é importante para a gente ter noção de claro e escuro, né? A luz, né, clara ou escura, a ausência da luz, né, ela vai nos dar informações aí nesse sentido para despolarizar algumas células de forma que a gente tenha, em alguns casos, o fechamento de canais iônicos. Bom, e por fim, para finalizar essa parte aqui, a gente tem que ter a seguinte ideia, de que, como eu estava falando anteriormente, esses fotorreceptores, o estímulo mais adequado para eles são fótons de luz, né? Os mecânicos, né? Vão ser de variações, mas de uma forma geral são pressões que vão deformar a estrutura de células, né? E aí, esses são os estímulos mais adequados. Mas se eu conseguir, a partir de um outro estímulo, despolarizar essa célula, né? Atingir o limiar perceptivo dela, tá? Esse limiar sendo atingido, ela vai desencadear um potencial receptor, um potencial de ação, né? E aí, exemplos que a gente pode ter em relação a isso seria se você tem, por exemplo, uma pancada no olho, né? Muito forte no globo ocular, isso tem repercussão lá na sua retina, onde tem os nossos fotorreceptores, né? Você vê aquela sensação que você está vendo vultos ou vendo estrelas, né? Como se diz na maioria das vezes, né? E esse impacto nesses fotorreceptores, impactos mecânicos, podem despolarizar essas células para que elas fiquem
gerando sinais para o sistema nervoso central, e aí você acaba interpretando, né, e vendo imagens, alucinações, né, de estrelas ou de vultos, né, na sua visão aí momentaneamente, né, só mostrando que uma energia forte o suficiente, né, pode despolarizar, por exemplo, uma energia mecânica, pode despolarizar fotorreceptores e você ter essas sensações aí sendo captadas, tá? Então isso aqui, lembrando, eu estou falando em nível de fotorreceptores, em nível de receptores, ok? Uma outra característica também que a gente pode falar, né, mais histológica sobre os receptores, é sobre a estrutura deles, né? Eles podem ser mais simples, a gente vai chamar esses receptores aqui de simples, né? Então aqui a gente tem, né, o receptor chamado de terminação nervosa livre, quer dizer, a terminação nervosa deles está solta aqui, então os estímulos vêm aqui, né, e vão ser captados aqui nessas terminações nervosas, o estímulo vai ser transferido, né, para o sistema nervoso central até atingir um segundo neurônio, e aí a gente caracteriza aqui essa terminação nervosa como livre, né? Uma característica também que está mostrando nessa imagem que a gente tem alguns neurônios que não tem mielina. E isso vai definir para nesses casos aqui uma menor velocidade, tá, de condução desse estímulo. Nesse caso aqui a gente tem receptores que são chamados de complexos, né? Porque a terminação nervosa dele não está livre, né? Ela está presa aqui, tá? E em volta de camadas de tecido conjuntivo, né? Vai ser como se fossem camadas de cebola. E para que serve isso? Essas camadas de tecido conjuntivo aqui, né, como se fossem membranas, elas vão sofrer deformações, né? Que estímulo que elas vão captar normalmente aqui? Vão ser deformações, tá? Então, dependendo da forma como eu deformo aqui essas camadas, esse estímulo é captado pelas terminações nervosas, nos passando informações aí, por exemplo, de tato, né, de pressão, de como você está tocando a pele, onde está tocando a pele, por causa dessas deformações que a gente está vendo aqui, tá? Nesse exemplo aqui, já temos um neurônio, né, que é mielinizado, tá? Ainda tem a possibilidade de a gente ter receptores especializados, bem diferentes desses aqui, né, que vão ser associados aí aos sentidos especiais. Como a gente já falou, os sentidos especiais, eles captam informações especializadas. Então aqui um exemplo seria a célula pilosa, né, que é uma célula ciliada dos receptores aí de membrana da nossa... dos receptores da nossa cóclea, né, do sistema auditivo. Então, como eu tinha mencionado para vocês, eu acho, a gente tem lá uma endolinfa, né, que vai sofrer vibrações causadas pelo som que a gente capta, e essas vibrações, então, dependendo como essa linfa, né, esse líquido vibra aqui nesses cílios, ele passa essa informação, né, para o sistema nervoso central e a gente acaba traduzindo isso aí como o som. Tá? Então, o receptor é isso aqui, gente. Perceba como ele é diferente desses receptores aqui. Ele capta essa informação do som e passa aqui, né, tá vendo aqui a região da sinapse, tá? Passa isso aqui para o nosso neurônio 1, né, que é o primeiro neurônio sensorial. Beleza? Então, essa informação aqui desse slide basicamente é mais histológica, para mostrar como podem ser variáveis, né, os tipos de receptores, né, em que a gente tem os neurais, que podem ser simples e complexos, os especializados, que nesse caso aqui, obviamente, não são neurais, mas eles têm a mesma origem embriológica, tá? Então, normalmente estão associados aí ao desenvolvimento da camada chamada de ectoderma. Vocês devem ver um pouquinho sobre isso com Camila. Então, pessoal, o próximo conceito que a gente tem que ter vai ser o conceito aí de campos receptivos. Eu vou dar uma parada então agora para finalizar essa aula, mas eu continuo no próximo vídeo, beleza? E aí a gente dá continuidade. Beleza, pessoal? Se você ficou até aqui e curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha, porque isso me ajuda no algoritmo do YouTube. E não se esquece de inscrever para ficar dentro de todas as novidades que eu vou postar toda semana. Valeu!